nós estamos fazendo um pequeno curso que tem como título Em Busca da Paz, lidando corretamente com os conflitos. E ele está sendo, o roteiro dele é basicamente este livro, que tem o título até igual, o do estudo. Então é um livro escrito por Robert Jones, que vai tratar sobre os princípios bíblicos para lidar com conflitos e como restaurar relacionamentos quebrados. Na aula de hoje, que é a segunda aula, o título é O Coração do Conflito. A ideia é a gente abordar arrependimento e confissão. Como que a gente lida com isso, né? E o nosso objetivo é fazer com que o aluno compreenda que o maior problema não mora fora dele num conflito, mas dentro de cada um de nós. Então o maior problema não é o outro, o maior problema é o nosso próprio coração. Por isso nós nos vemos inseridos nisso. Se Deus permitir, domingo que vem, a gente vai lidar com perdão, reconciliação e quando a paz não acontece. Biblicamente, a gente não pode ser ingênuo de achar que todo conflito a gente vai conseguir estabelecer paz. A Bíblia diz, no que depender de vós, tende paz com todos. Mas às vezes sai da sua esfera. Tá, então, quando a paz não acontece, o que deve acontecer, né? Então, o objetivo é ensinar a amar de forma bem prática, mesmo quando o outro não responde como esperamos. Uma pequena arte aqui do que nós vimos domingo passado, não dá para mim voltar. Nós vimos bastante coisa, com muitos textos bíblicos, mas nós vimos principalmente que Deus é o Deus da paz. Ele se apresenta assim, e a Bíblia começa com paz no Éden. Há um conflito estabelecido por causa do pecado entre o homem e Deus. Depois o conflito se estabelece entre as pessoas que vivem naquele lugar. Consequência de um conflito com Deus, nós passamos a ter conflitos uns com os outros. Adão pecou e entrou em conflito com Deus. Ele e Eva já começaram em conflitos. Caim e Abel em conflito. E desde então você tem conflitos em todos os personagens bíblicos. Então na criação a paz, na queda o conflito, na redenção é o envio de Cristo, que é chamado do príncipe da paz, para fazer reconciliação. Ele vem exatamente para nos reconciliar com Deus, nos reconciliar com o mundo e nos reconciliar, quando eu falo com o mundo, é com a criação que ele fez, e nos reconciliar com o próximo. Então essa é a missão do príncipe da paz. E por fim você tem a consumação, que é quando novos céus e nova terra descem, e aí habitará paz, justiça, não haverá mais nenhum conflito. Então a Bíblia é um livro que trata seriamente de como o conflito entrou no mundo e como que a paz é possível através de Cristo e será plenamente realizada quando Cristo voltar. Nesse sentido, a gente descobre que o Pai é apresentado como nosso Salvador. Daí a gente tem uma paz com Deus por causa de Cristo, nosso Redentor. O Pai é reconciliado em Romanos 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então o Filho nos reconcilia com o Pai. E aí nós temos aquilo que é chamado da paz salvadora. Eu estou nesse cantinho aqui da imagem. A Bíblia diz para nós que nós somos chamados então a viver em paz com os irmãos, viver em paz uns com os outros, no que depender de nós. Então nós somos chamados para uma paz de relacionamento. Terceiro, nós somos chamados para uma paz do nosso coração, a paz interior. O Senhor derramou o Espírito sobre o nosso coração para que nós possamos ter paz conosco mesmo. E por fim, a paz global. Então perceba como 4 promessas de paz se estabelecem. Porém, os conflitos são inevitáveis, eles são pecaminosos e eles trazem oportunidades quando acontecem. Aqui eu coloco apenas alguns, mas nós tivemos várias oportunidades a sendo demonstrada na aula passada. Mas diante de um conflito você se aproxima mais de Deus, você tem convicção de como é o seu coração pecaminoso, você diz, poxa, como que eu fiz isso? Aí você descobre que o seu coração é pecaminoso e que você precisa mesmo de um Salvador. E faz com que nós nos equipemos para nos ajudar uns aos outros. Hoje então nós vamos tratar do coração do conflito, o arrependimento e a confissão, aquilo que está lá dando de fato a origem de tudo que vai gerar problemas nos nossos relacionamentos. E o que é que nós queremos, no final de hoje?
levar você a compreender que o maior problema em muitos conflitos não é a situação, nem a outra pessoa, mas o próprio coração diante de Deus. Essa é uma abordagem bíblica que às vezes a gente esquece disso. A gente se perde pelas circunstâncias que a gente acaba vivendo. Seja uma enfermidade, seja uma luta, uma dificuldade, você fica preso à circunstância, esquece de ver como Deus está agindo nessa história. Então o conflito em si, ele revela algumas coisas para nós. E o problema não é a situação, não é a outra pessoa, mas o nosso próprio coração. Então, à medida que a gente passa por um conflito, a gente deveria se santificar mais na jornada da vida, porque o nosso coração foi exposto para nós mesmos sobre os nossos pecados. Ao final da aula, eu espero que você assuma a sua responsabilidade espiritual nos conflitos que você tenha, que a gente saia daquele modo de Adão. Adão, quando peca, ele está em conflito com Deus porque ele peca. Ele põe a culpa em Eva. Ele não assumiu a responsabilidade. Ele diz, a mulher que tu me destes. Então essa é a tendência nossa, sempre não assumir a nossa responsabilidade. Então eu espero que no final, todos nós sejamos capacitados a assumir a nossa responsabilidade. Que nós possamos crescer e que possamos aprender a examinar aquilo que a Bíblia diz que é desesperadamente corrupto, que é o nosso coração. Nosso coração, biblicamente, é desesperadamente corrupto e uma fábrica de ídolos, como João Calvino dizia. Terceiro, entender arrependimento e confissão bíblica. Às vezes a gente diz muito isso, você precisa se arrepender e você precisa confessar. Mas poucas vezes a gente entende os passos que isso requer. E por fim, parar de tratar conflitos apenas externamente. Muitas pessoas lidam com conflito externamente, dizem, eu tratei com ele, mas o coração dela está com o mesmo conflito 10 meses depois, 5 anos depois, ele continua brigando ou remoendo aquilo que estava lá dentro. Ou seja, só tratou externamente, foi uma paz visível, não foi uma paz do coração. Se a gente conseguir chegar nisso aí no final, Deus vai ter muito nos abençoado. Temos um longo percurso, o tempo é curto, então nós iremos aí correr nessa abordagem. Reitero, se você puder e quiser, compre este livro, vai te ajudar muito para você lidar com este assunto, é o livro Em Busca da Paz, do Robert Jones. Então, se você tiver dúvida à medida que eu vou falando, você pode anotar a sua dúvida aí, hoje tem celular, né, se você está sem caneta, anota aí, e aí quando eu abrir para perguntas, você pode perguntar, e depois então eu volto para a aula. Para que isso, né? Para a gente conseguir cumprir esse cronograma, e você participar, eu quero que você participe, mas muitas vezes, talvez a sua pergunta já está sendo respondida no próximo slide que acontecer, tá bom? Então, o nosso roteiro para esse curso, ele lida com essa ideia de que nós recebemos graça de Deus para nós vivermos a nossa vida. E aqui nós vimos muito domingo passado, o Deus da paz, Ele nos reconciliou, o Espírito foi derramado a nós. Então nós temos todos os recursos que são necessários para nós lidarmos corretamente com o conflito, porque Deus nos dá. Sem a ação de Deus sobre nós, nós não temos como fazer nada. Então, lembra disso, nós dependemos do Senhor, e Deus é quem nos deu graça para sermos transformados. Outrora éramos trevas, e Ele nos fez filhos da luz. Nós estamos despindo, tirando velhos hábitos e revestindo do novo homem. Então, tudo isso aqui são base para a gente ter condição de viver essa dinâmica da busca pela paz. E aí a primeira coisa que a gente precisa trabalhar é a ideia de agradar a Deus. Então essa seta nos aponta para a ideia de agradar a Deus. O segundo aspecto é arrepender-se. E terceiro aspecto, que será a próxima aula, a aula de domingo que vem, amar. Então esses três eventos, todos eles como resposta da graça. Primeiro, a graça em nosso favor. Então, diante disso, eu busco viver para agradar a Deus, eu preciso me arrepender e eu preciso amar o próximo. Diante de um conflito, qual é a pergunta que eu preciso responder primeiramente?
como que eu agrado a Deus nisso que eu estou passando? Nessa relação turbulenta aqui. Isso aconteceu. A primeira resposta é como que eu agrado a Deus. Não é necessariamente como que eu crio a paz, como que eu reconcilio. Essas são perguntas secundárias, importantes, mas são secundárias. A primeira é como que eu agrado a Deus. Depois é como que eu me arrependo agora. E aí sim, como que eu demonstro amor em relação para o outro. Esses 3 movimentos devem estar presentes na nossa vida. Agradar a Deus, então, é o nosso objetivo principal. Muda de vencer a briga para honrar a Deus. Muitas vezes no conflito você está pensando em vencer o outro. E aí você pensa nos argumentos. Ele está falando e você já está rebatendo cada um dos argumentos na sua mente. Esposa, marido, né? Já está lá. Porque o objetivo final é ganhar. Quando a gente muda esse foco, o objetivo final é agradar a Deus. Arrepender-se é o que a gente vai focar bastante esses 2 itens hoje, que é olhar honestamente para a nossa própria contribuição para o conflito. Você pega 2 pessoas que entraram em alguma rota de colisão, eles estão prontos a dizer o que o outro fez, que fez com que aquele laço fosse rompido. Poucas vezes ele consegue enxergar o que ele fez nesse processo de conflito. Então, nós precisamos começar conosco para depois olharmos o próximo. E, por fim, buscar ativamente o bem da outra pessoa, amando. Então, essa tríade aí vai nos acompanhar no próximo domingo também, tá bom? Esse é o esboço de como resolver corretamente um conflito. Este primeiro ponto, então, é agradar a Deus. O autor conta uma história de uma companhia que tinha lá suas apresentações que fazia. E aí você tinha um grupo que se apresentava diante da plateia, sendo regido pelo aquele que o treinou e o preparou, um dos grandes especialistas nisso. E aí ele vai dizer que o indivíduo treina, faz o roteiro, trabalha sobre os artistas, para que eles possam apresentar lá a sua coreografia diante de um teatro nos Estados Unidos. Mas essa companhia que se destacou muito, aí foi perguntado a eles, tá, mas o que motivava vocês? E aí eles responderam, é que na primeira fileira estava lá o diretor que nos treinou. E nós apresentávamos não para a plateia, apresentávamos para o diretor, embora estivesse diante da plateia. Mas ao apresentar, a gente estava pensando em como fazer aquilo de modo a agradar aquele que nos orientou. E ele usa isso como ilustração para essa grande verdade que deve nortear a nossa vida. Deus tem princípios para nós, para como lidarmos com conflitos? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Deus ordena, Deus diz na palavra dele. Então ele nos treina, ele nos ensina. Só que você deve lembrar que quando você está lidando com o conflito, quem está vendo você agir no conflito? Deus. E é aí que está, ao meu ver, o pulo do gato. Você pensar que você está agora para agradá-lo naquilo que você vai falar, naquilo que você vai sentir, naquilo que você vai responder. Quem tem que ser agradado é Deus. O outro que está com você no meio do conflito é a plateia que está participando. Você está fazendo diante dele, mas em última instância você está buscando olhar aqui como que Cristo está se agradando ou não. Perceba que às vezes você pode ganhar um determinado conflito, mas a pessoa que deveria realmente ser agradada não concordou com você, que é Deus. Então perceba como que isso é sutil, mas isso muda as coisas. Paulo vai dizer, quando diz lá em Colossenses, para os servos, os empregados, trabalhe não para o seu senhor terreno, mas trabalhe para o Senhor a quem vocês estão servindo. E naturalmente você está trabalhando para o Senhor terreno, Ele está vendo o seu trabalho, Ele é o seu patrão. Mas Ele está dizendo, faça isso pensando em quem de fato precisa ser agradado, que é Deus. O Salmo 19 diz para nós que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor
Senhor, minha rocha e meu redentor. Quantos de nós podemos dizer isso quando nós estamos lidando com um conflito com filhos? Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis ao Senhor. É isso que a gente precisa mudar. Perceba, está tendo um conflito, o seu compromisso é agradar ao Senhor. Paulo vai lidar com isso no texto de Coríntios. 2 aos Coríntios, capítulo 5. Aqui Paulo vai, no capítulo 5, ele está lidando com essa ideia, se o nosso corpo, a nossa casa terrestre se desfizer, temos da parte de Deus uma casa eterna. E aí ele vai descrever um pouco sobre isso. Mas olha o verso de número 6. Também, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto, vamos juntos? E não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso, vamos juntos? Que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Paulo está dizendo, se eu partir, eu vou estar com Cristo, aqui em corpo eu estou ausente do Senhor. Se eu estiver ausente do meu corpo, eu estou presente com o Senhor. Mas é por isso que, em última instância, nós nos esforçamos, para lhe sermos agradáveis. O que Paulo está dizendo é, se eu vou viver ou morrer, o que eu quero é ser agradável a Deus. Quero que Deus se agrade de mim. Olha o verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Naturalmente que esse bem ou mal aponta para o galardão. Então ele está dizendo, nos seus comportamentos, lembra que você presta contas a Deus. Então importa que aquilo que você faça reflita em algo correto, porque importa que a gente compareça perante o tribunal dele. E diante do tribunal dele, o que ele vai cobrar de você, não é se a paz aconteceu, não é se você estava certo ou errado, é se você agradou a Deus quando você lidou com aquele conflito. Porque a paz depende de muitos fatores, não depende só de você. Mas fazer o que é certo depende de quem? De você. Você não depende nada do outro. Então essa é a ideia que Paulo estabelece aí. Dá uma olhadinha também no verso de número 14. Olha o verso 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Perceba que o segundo argumento que Paulo usa, do motivo pelo qual a gente recentraliza o alvo nos nossos conflitos, é exatamente o amor de Cristo. Ele está dizendo, o amor de Cristo nos constrange. Você tem o julgamento do seu galardão, e você tem exatamente o amor de Cristo constrangendo você. Se Cristo morre na cruz do Calvário, para que você possa viver uma vida que agrade a Deus. Agora você está exatamente passando por uma situação que a pergunta é, como eu estou agindo, agrada ou não agrada a Deus? O amor de Cristo nos constrange. Como pode eu me voltar contra as ordens daquele que me ensinou, me revelou, me treinou, morreu por mim e agora me coloca na arena da vida e eu tenho uma situação a lidar? Como pode eu simplesmente fazer isso desobedecendo a Ele? A gente precisa olhar o amor de Cristo nos constrangendo. É por isso que Jesus, ao lidar com perdão, ele conta aquela parábola de alguém que tinha uma dívida impagável, é um absurdo, é uma hipérbole. É a dívida que dava os impostos durante todos os anos de uma região, é muito alto. O indivíduo tinha essa dívida com o rei, e ele não tem como pagar. O rei vai e perdoa esse indivíduo. Ele sai daquele local, encontra alguém, um credor, que devia a ele também, um determinado valor, menor,
bem menor, e aí o outro pede perdão para ele. Ele diz, não vou te perdoar de jeito nenhum. E aí as pessoas veem isso e ficam revoltado e contra o rei. E aí o rei chama de volta aquele indivíduo e exorta ele e lança ele sob sofrimento. Assim é a nossa realidade. Como que pode o amor de Cristo derramado em nosso coração fazer com que a gente viva uma vida não diferente? Paulo está dizendo aqui, se Cristo morreu por nós, nós devemos viver em novidade de vida. Então a pergunta é, para quem estamos dançando? Remetendo àquela ilustração, né, que o autor traz para nós, de uma companhia de teatro, onde tem uma apresentação de vários bailarinos que estão fazendo isso, diante da plateia, mas diante do diretor que está no primeiro banco. Eles estão pensando só em agradar aquele que treinou eles. Então, nós estamos nessa mesma situação diante da vida. O nosso catecismo, que é a confissão, o símbolo de fé de Westminster, né? O breve catecismo, ele tem uma pergunta inicial: qual é o fim principal do homem? Qual que é a resposta? Glorificar e gozar a Deus para todos sempre. Percebe? Este é o fim nosso, em todas as coisas. Este é o objetivo final. Então a primeira coisa que você vai ter que responder para você mesmo, se você está lidando com algum conflito, é: Deus está se agradando de mim? Eu não estou dizendo, você deve perguntar, Deus está se agradando do que o outro está fazendo. Não é isso. Deus está agradando de você nessa relação, nessa questão. Essa é a pergunta que você tem que responder. Sim, não, o que eu posso fazer diferente a isso? Perceba que o foco mudou, não é o outro, o foco é Deus. Porque como eu disse na aula passada, muitas vezes o conflito aqui é exatamente porque você está agradando a Deus. A Bíblia diz que muitos vão se levantar contra nós. Até mesmo os da própria casa se tornam inimigos nossos. Então perceba, se você está pensando aqui, você vai fazer de tudo para ter paz. Até mesmo sacrificar os princípios corretos. Porque o seu objetivo não é ter paz, o seu objetivo é agradar o outro. Esse é um erro. Eu estou apontando para lá, você está dizendo, o que tem lá, né? Pensa que esse arranjo é alguém. Eu estou assim, né? A pessoa está, o pastor está maluco, está vendo alguém. Ele já estava esquecido no início, né? Agora ele está vendo pessoas. Então eu estou pensando no jarro como se fosse alguém. Se eu pensar em agradar esse indivíduo, eu posso errar. Muitas vezes eu vou acertar. Mas às vezes eu vou errar, porque às vezes agradar ele é cometer coisas pecaminosas. Então o meu objetivo é agradar a Deus, diante dele, naquilo que nós estamos vivendo agora. Perceba? Essa é a mudança de visão. Do contrário, você vai estar fazendo simplesmente o que qualquer terapia vai ensinar você a fazer quando você tiver um conflito. Fugir do conflito, agradar o outro. Mas na Escritura, o seu ponto aqui é agradar a Deus. Muitas vezes, e se ele é um cristão, a maioria das vezes, quando você agradar a Deus, isso também vai ser resolvido, a maioria das vezes. Mas às vezes não, mas você agradou a Deus. A grande questão é que a gente estabelece a relação aqui, então ele reage mal e aí você se ofende e você começa a colocar as desculpas. Porque você está reagindo à medida do que ele está fazendo com você. E não à medida do que Deus disse para você fazer. Então esse é um ponto que eu gostaria que a gente lembrasse bastante. Quando isso acontece, né? Algumas coisas eu acabei já adiantando, mas isso faz o que na nossa jornada? O que é agradar, né, a Deus? As pessoas dizem, tá, pastor, e como que eu sei o que é agradar a Deus? É deleitar-se nele e é fazer o que ele deseja. Então é simples, não é algo complexo você saber como que eu agrado a Deus. É fazer o que deixa ele feliz, e o que deixa ele feliz é o que ele ordena que eu faça. O autor sabiamente coloca que é um objetivo simples, embora não seja fácil. Simples e fácil são coisas diferentes. O contrário aqui de simples seria complexo. Assim, nossa, mas eu não consigo saber o que agrada a Deus. Então eu estou errando porque eu não sei o que agrada a Deus. É muito difícil saber o que agrada a Deus.
Quase que eu faço uma piadinha, mas ia gerar um conflito com a Monique. Eu ia dizer assim, não é assim quando você está casado, e aí você fala, que presente você quer? Ela diz, você que sabe, escolhe. Não tem? Aí você fica desesperado para saber qual é a coisa que a esposa quer ganhar. Aí você compra lá, muito bonita, ela fala, é legal. Aí semana que vem ela chega com a outra, eu troquei. Mas não coube? Não, coube, mas é que eu troquei. Os homens já viveram isso aí, não já? Diga amém. Com Deus não é assim, entende? Deus deixou claro o que Ele quer. O nosso problema não é saber o que Jesus ou o que Deus, a Trindade quer. O nosso problema é que o que Deus quer não é muitas vezes fácil de fazer. Negar a si próprio, perdoar 7 vezes. Mas não é que você não sabe que não deve perdoar. Você só não quer. Você só não acha fácil fazer isso. Mas é simples saber o que Deus quer. Então, o nosso objetivo único de vida é agradar o Senhor. Paulo diz que nós somos como um soldado que foi arregimentado lá em Timóteo. O soldado foi convocado para uma batalha, o único objetivo dele é agradar aquele que o convocou. Ele não se perde em fazendo outras coisas. Devemos buscar agradar a Deus, não a nós mesmos. Romanos 15:3 vai dizer para nós que Cristo não agradou a si mesmo. Preste atenção, o que Deus está fazendo em nós? Nos tornando parecido com Jesus Cristo. E uma das coisas que Cristo teve de marca na sua vida é que Ele não viveu para agradar a Ele mesmo. Mesmo que os desejos dele fossem santos. Os desejos de Cristo não eram pecaminosos. Mas o desejo dele é ir para a cruz? Não, ele diz, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas que seja feito como tu queres. Ele vai dizer em outro momento, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Ele sendo Deus, Senhor, ele poderia simplesmente dizer, eu tenho o direito de não fazer isso. E de fato, ele e o Pai têm a mesma glória, os mesmos direitos, tem tudo igual. Ele podia bater o pé e dizer, eu não vou. Mas não, ele se submete e obedece. E o texto diz que Cristo fez isso por nós. E nós estamos se tornando parecidos com Jesus Cristo. Se tem uma forma que você avança na sua vida, nesse propósito de se tornar parecido com Jesus Cristo, é quando você não faz o que você quer fazer, mas você faz o que Deus quer que você faça. Morrer para si mesmo é uma das características que mais nos torna parecidos com Jesus. Porque nós não nascemos redimidos, nós não nascemos santos no sentido de perfeitos. Isso foi uma obra de Deus na nossa vida. Nós fomos redimidos por Cristo, estamos se santificando progressivamente, e somos santos no sentido separados, mas progressivamente crescendo. Então é normal que você tenha que dizer o seguinte, eu não quero fazer isso, mas eu vou fazer isso, porque Deus ordena que eu faça. Porque o que eu quero, a maioria das vezes, é do velho homem, é do antigo Adão. Então tenha isso em mente, que a gente deve buscar agradar a Deus e não a nós mesmos. Quantos de nós não evitaríamos tantas questões se nós não tivéssemos atentos a este princípio tão importante? E como que a gente aprende a agradar a Deus? Através da sua palavra. Então é muito claro, ele diz lá, leia. Se a Bíblia diz sobre aquele assunto, não fica assim, mas eu não sei se eu tenho que fazer isso ou não tenho que fazer isso. Ué, a Bíblia já disse sobre isso? Já. O que ela diz? Isso. Então essa é a vontade de Deus para você. Porque às vezes as pessoas espiritualizam, falam assim, eu vou orar para ver se Deus toca o meu coração para fazer. Não, a Bíblia está ordenando você fazer? Tá. Então você não precisa orar para saber qual que é a vontade de Deus, não, já está escrito aí. Ele não vai dar uma vontade diferente do que Ele revelou aí. Então, busque agradar a Deus como Ele quer ser agradado. Que nós possamos depender do poder de Deus para conseguir isso. E é louvável que nós tenhamos essa consciência. Por nós mesmos, nós não conseguimos agradar a Deus. Por isso Ele nos deu o Espírito Santo.
Então a gente depende do Espírito. E aí sim você pode orar para que Deus quebrante o seu coração para fazer isso que Deus ordena na sua palavra. Então você sabe o que tem que fazer, mas você está com dificuldade de praticar o que tem que fazer. Aí você deve orar: Deus, quebrante o meu coração para que eu faça, né? E por fim, lembre-se que somente Jesus cumpriu este objetivo perfeitamente. Todos nós vivemos uma busca para alcançar aquilo que Cristo já alcançou por nós. Do contrário, a gente tira a cruz e faz tudo por nós mesmos. E se torna sempre um fracasso. Você não consegue fazer esses 4 itens perfeitamente. Por isso que Jesus veio e fez no seu lugar. Só que Ele fez e agora Ele está ensinando você a fazer e capacitando a você a fazer no decorrer da sua jornada. Com o objetivo de agradar a Deus, vai transformar, né? Lembra lá do vaso como sendo o meu opositor, a pessoa com quem eu estou tendo algum conflito, seja esposa, filhos, pessoas do trabalho, pessoa da igreja. Como que essa mudança de foco vai transformar aquilo? Algumas coisas. Primeiro, foque em Deus e não no problema. Vai tirar a nossa atenção do outro, do erro do outro, e vai nos levar a perguntar o que Deus quer que eu faça. A maioria dos conflitos não são resolvidos porque você está sempre vendo o que o outro está fazendo. Então muda o foco a partir do momento que você olhou para essa questão de Cristo. Segundo, vamos juntos? Sempre é possível. Não podemos controlar os outros, mas sempre podemos controlar nossas respostas para agradar a Deus. Ninguém pode nos impedir de agradar ao nosso Senhor. Nunca diga assim: eu fiz isso porque Ele falou isso, porque Ele fez aquilo outro. Você fez isso, se isso é pecado, porque você não se dominou. Ele errou com você, mas o pecado do outro não te obriga a pecar. Perceba como é que muda? Porque normalmente a gente põe peso na nossa reação à ação de alguém. E aí essa mudança de alvo se torna sempre possível. Aconteceu alguma coisa, você foi lá, a pessoa brigou mais ainda com você, ficou bravo, mas você sai de lá dizendo: eu agradei a Deus. Deus mandou, se alguém tem alguma coisa contra mim, vai e fala com ele. Entende? Externamente o conflito piorou, parece. Mas em relação a Deus, Deus foi agradado da sua atitude. Você chegou lá e pediu perdão, a pessoa diz: eu não te perdoo. Ok, você não quer me perdoar, tudo bem, você vai voltar. Deus foi agradado? Sim. Percebe? Você tirou o foco dessa relação como fim supremo. Se essa for, você pediu perdão e Ele não perdoou, você diz: e tá, aí você fica mais bravo, irado. Ele não me perdoou, viu? Eu fiz papel de besta. Quantas vezes a gente usa essa expressão, né? Fiz papel de besta. Agora ele se acha o certo, porque a gente está pensando aqui. Se a gente pensar em Deus, a gente sai dizendo: eu fiz o que Deus mandou eu fazer. Então o objetivo foi cumprido. Essa é a grande vantagem de ter Deus como foco. E define o nosso ritmo nessa história. E o autor vai colocar o caso de Joel e Karen, são as pessoas que ele lidou lá, e naturalmente que os nomes são fictícios, embora os casos são reais. Mas ele muda os nomes das pessoas para que ninguém consiga identificar lá, né? E aí ele fala que esse casal tinha muitos conflitos, e aí sempre o Joel queria conversar, na hora que aconteceu o conflito. E a esposa dele, a Karen, não queria, porque ela dizia: quando a gente vai conversar, ele vai dizer das coisas que eu fiz errado e eu fico bravo com isso. Então ela recusava e evitava conflitos. Tem gente que faz isso na vida. Tem gente que passa a vida toda evitando qualquer situação que vai gerar um conflito. Será que essa é a posição correta? Não. Tem momentos que o conflito precisa acontecer para que a coisa certa aconteça. Pensa os profetas de Israel. Quantas vezes eles fizeram o quê? Um conflito com o povo. Ele chegava e admoestava o povo.
E o povo se levantava contra. Jeremias foi lançado numa cisterna. Perceba a mentalidade de que todo conflito que acontece, eu deveria ter evitado, eu deveria fugir dele, não é uma mentalidade bíblica. O que nós devemos fugir é de conflitos por causa dos nossos pecados. Mas há conflitos que exatamente a solução está em ter conflito para que a paz estabeleça em seguida. Então essa dinâmica fez com que isso acontecesse. O Joe, no caso, aprendeu que se ele tem que agradar a Deus, então ele precisa pensar antes de falar, ele precisa tomar cuidado com a forma como ele faz isso. Então, em vez de, vamos sentar aqui e falar asperamente como ele fazia, ele passou a tratar as palavras à medida do que é necessário. E a Karen aprendeu que não adianta ela fugir dos erros dela. A confrontação é o que pode mudar o comportamento. Então, ela precisa entender isso e aceitar, sentar, conversar e mudar o que precisa ser mudado. Alguém quer fazer alguma pergunta? O momento é oportuno, senão eu volto para a continuidade. Eu só queria entender mais um pouco aqui sobre essa questão nem sempre você querer só agradar, né? Para resolver, você às vezes tem que criar um conflito para poder agradar. Eu fiquei meio confuso nessa parte. Ou então nós temos que viver criando conflito para agradar, para resolver um determinado problema. Como é que é isso aí que eu fiquei meio... Às vezes, a palavra às vezes né? Aquele tudo. cara viver assim, tipo Isso. O objetivo é quem? Agradar a Deus. Agradar a Deus. Em alguns momentos, agradar a Deus vai me gerar conflitos? Sim, mas aí é em alguns momentos. Isso, essa é a palavra, alguns momentos. Não é vai que a gente gerar ficar o tempo todo... Isso, é isso aí. É isso mesmo, isso aí. Agora, o que é fugir de conflitos? A pessoa nunca vai fazer nada, porque se ela fizer alguma coisa, já viu? Eu não vou falar não com ele, porque ele vai ficar chateado. Mas o que ele está fazendo é pecado? Sim ou não? Sim ou não? Vamos pensar que sim, né? A pessoa está pecando, o filho está lá em rebeldia. O pai diz, eu não vou falar com ele não, porque se eu falar, ele vai ficar chateado comigo. Perceba, ele está fugindo do quê? Do conflito. Porque ele não quer ter um conflito. Mas esse caminho de fugir de um conflito é bom? É certo? Não. O que vai fazer ele saber se ele tem que fazer essa confrontação ou não? Agradar a Deus. Entende? Eu não estou indo lá porque eu estou chateado. É porque algo envolvendo o nome do Senhor está envolvido. Entende? Então a gente precisa agir. Essa é a ideia de que... E aí pode gerar conflito. Aquele filho pode se revoltar ao ponto de sair de casa. Perceba? E aí ele vai ficar com a mentalidade dizendo assim, se eu não tivesse falado com ele, ele nunca teria saído de casa. Eu errei em falar. Errado, ele não errou em falar. Porque ele é pai. A obrigação dele de pai é ensinar. E em alguns momentos, repreender. É isso que Deus quer que ele faça. Naturalmente que a forma como ele vai fazer isso pode ter sido errada. E aí são as outras coisas. Mas, quer dizer, exercer o papel de exortar não é o erro. É necessário. O resultado foi trágico. Mas o resultado não depende da gente. O resultado depende de muitos fatores. Aquele filho podia ter se arrependido e coisa louvável aconteceu. Perceba, o arrependimento do filho foge do controle do pai. Como é que o pai vai saber se o filho vai se arrepender ou não? Não tem como. Deus vai cobrar do pai o arrependimento do filho? Não. Agora o pai não fez nada, não confrontou. Deus no último dia vai cobrar do pai a negligência dele? Sim. Percebe? Então é isso que é o ponto. Eu preciso agradar a Deus. Agora o agradar a Deus, qual que é o resumo da lei? Quando perguntaram para Jesus, qual é o resumo da lei? É como você agrada a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Então não é o conflito pelo conflito. Eu quero criar conflito com os outros. Não, exatamente para amar ele, para melhorar ele, para fazer as coisas certas. Entende? Ok? Ficou mais alguma dúvida, irmãos? Tá, então vamos para a segunda parte, né? O arrependimento que nós precisamos ter. Agradar a Deus e o arrependimento. E perceba a importância da gente ter essa ideia do curso como um todo.
O nosso coração é tão pecaminoso que a gente gosta de pegar a frase que a gente gosta. Né? Então você diz assim, pronto, agora eu tenho justificativo para todos os conflitos que eu estou lidando, é porque eu estou agradando a Deus. Não, não é assim, né? Não é assim, a maioria das vezes é por causa dos nossos pecados. Nossos conflitos são nossos, a maioria das vezes, não é de Deus. Tá bom? Então temos que ter a noção do todo, né? Do todo. E a mesma coisa, quem é pacifista, ele pega a parte de que eu amo ele, então nunca vou falar nada de errado para ele. É por isso que essa ideia de agradar a Deus resolve o problema. Eu estou agradando a Deus em alguns momentos. Eu vai ter totalmente paz, em alguns momentos vai ter conflito. Como aconteceu com Jesus, lembra com Jesus? Jesus, eles odiaram ele. Mataram ele. Eles não fizeram isso sem conflitos, eles xingaram ele de estar endemoniado. Porque ele viveu uma vida agradando a Deus. Segundo item, então, arrepender-se. Tiago capítulo 4, abra lá em Tiago 4. Eu vou colocar aqui, mas a gente vai ler mais coisas. Então pode abrir em Tiago 4. Então, busque agradar a Deus. Segunda questão que você tem que tratar. Você precisa arrepender. Antes de você lidar com qualquer coisa, você precisa trabalhar arrependimento com você mesmo. Os nossos comportamentos, irmãos, eles são só algo visível de coisas internas. Muitas vezes a gente fica só preso no comportamento, quando na verdade as coisas estavam lá, a raiz está no coração. Então sentimentos estão nutrindo os comportamentos que estão aparecendo. E a gente não quer simplesmente cortar, como se a gente estivesse capinando, cortar superficialmente o que está em cima. A gente quer arrancar pela raiz. É isso que a palavra de Deus faz, ela é poderosa, ela é a espada do Espírito, penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, junto e medula. Então a ideia é de que ela corta profundamente. Olha Tiago capítulo 4. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Tiago faz uma pergunta retórica. De onde que procede guerras e contendas que existem no meio de vocês? E ele vai dar a resposta. De onde vem isso? Vamos juntos? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne. Perceba, presbítero Samuel, maior parte dos nossos motivos pelo qual a gente entra em conflitos, por causa dos prazeres que militam na nossa carne. Por causa dos nossos desejos, o que nós desejamos passa a fazer determinadas coisas. E aí ele vai listar: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedides mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigos de Deus. Quando a gente fala de arrependimento, a gente tem os pecados do coração e os pecados do comportamento. Do coração, crenças, motivações; do comportamento, palavras, são de comportamento, está aparecendo para alguém, e de ações feitos, né? Quando você olha para esse texto de Tiago, o problema deste texto aí, que gera essas guerras e essas contendas todas, não é os desejos em si. Alguns desejos sim, alguns desejos são pecaminosos. Mas Tiago vai dizer, inclusive, que olha lá o verso de número 3. Pedis e não recebeis, porque pedides mal para esbanjardes em vossos prazeres. O Tiago diz aqui que em vez da gente pedir a Deus corretamente, a gente não pede corretamente. Porque a gente está pedindo para guardar, para fazer várias coisas que são dos nossos prazeres pecaminosos de forma errada. Determinados desejos que nós temos não é em si pecado. O problema é que esse desejo pode se tornar um desejo desgovernado.
Pensa o seguinte: a esposa desejar que o marido a ame é um desejo errado? É desejo pecaminoso? Sim ou não? Vamos, pessoal? Não. Aliás, é uma obrigação do marido. Maridos, amai a vossas esposas. Então ela tem que se sentir amada, sentir valorizada. Tudo isso, ela desejar isso não é pecaminoso. Agora, esse desejo que não é pecaminoso, pode se transformar numa guerra. E a guerra é pecado, porque os desejos é a causa do pecado, da guerra. O que aconteceu com esse desejo legítimo? Ele passou a estar sendo exercido de forma descontrolada. E a maioria das vezes, essa é a razão dos nossos conflitos. Existem muitos por causa do próprio desejo pecaminoso, né? Mas muitos são desejos justos. Converse com as pessoas que estão lidando com determinados conflitos. Você vai dizer, ela tem razão. Porque muitas coisas que ela está reclamando, exigindo, vêm de coisas que a outra parte deveria dar a ela. O problema é que desejos se tornam desgovernados, e aí desgovernados, eles acabam fazendo com que a gente peque. E aí a gente vai tentar mostrar isso em algumas formas. Então perceba que o conflito de Tiago 4 não surge principalmente de coisas más, mas de coisas boas que se tornam deuses. A expressão bíblica para isso são ídolos. Ezequiel diz: o povo de Deus fez ídolos dentro do próprio coração. Então, ídolos, o que é um ídolo? Algo que ocupa o lugar central da sua vida. E você passa a fazer todas as coisas para ter aquilo. Por exemplo, desejar ganhar mais, receber melhor. É errado? É pecaminoso? Não. Agora, você colocar isso como objetivo supremo ao ponto de sacrificar tantas outras coisas, passa a ser pecaminoso. Porque o desejo legítimo se tornou um ídolo. Você não recebe o tanto que você acha que deveria receber. Você vive reclamando, murmurando. Não trabalha como você deveria trabalhar. Um desejo que era legítimo está se tornando comportamentos pecaminosos. Esse é o ponto. Por isso que Tiago está dizendo, a guerra vem de desejos que se você pedisse para o fim certo, Deus daria. Mas como você está pedindo para fim errado, Deus não está dando. E você está com esse desejo e agora está criando guerra, porque você não está obtendo eles. E isso é o conflito. O autor propõe aqui para a gente uma fórmula que explica isso. Dá uma olhadinha. Então, eu desejo algo, e o desejo não é em si errado. Lembra que tem desejos que são pecaminosos. A Bíblia diz, não desejarás a mulher do teu próximo. Né? Não, eu estou falando de desejos legítimos. Desejos que não são pecaminosos como desejo. Reconhecimento de profissão, um pai ser respeitado, o filho sentir-se amado. Essas coisas todas são desejos legítimos. Mas do desejo eu começo a exigir. Então eu desejo e agora eu começo a exigir. E aí eu começo a julgar quando aquela pessoa não está dando o que eu desejo. E agora eu resolvo então punir aquela pessoa, porque ela não está fazendo o que eu desejo. Perceba, o desejo em si, às vezes era algo louvável e ela estava sendo vítima de um erro de alguém contra ela. Mas quando ela começa a racionalizar isso e passar a achar, eu exijo, eu julgo e eu puno, se eu não tiver o que eu desejo, esse desejo está desgovernado. Dá uma olhadinha aqui nesse esqueminha aqui feito. Esse A, B, C, D, E, F, G, H, I seriam os nossos desejos legítimos, justos, que não são em si pecaminosos. O trono representa aqui Cristo. Então, quando Cristo está governando o nosso coração, nós temos ciência absoluta que Ele é o Senhor sobre a nossa vida, o nosso coração. Então, meus desejos estão debaixo do trono de Deus. A cruz representa aquilo que Cristo fez, né?
Então o trono é o que governa, a cruz está Cristo lá e os meus desejos submissos a Ele. Eu desejo isso, não estou tendo isso, mas eu me submeto ao que Cristo é Senhor da história. Ele vai tratar com o outro e eu preciso lidar com essa frustração que eu tenho. Nessa perspectiva, tudo vai caminhando bem, porque os nossos desejos estão ordenados e submetidos ao senhorio. A grande dificuldade é se submeter ao senhorio de Cristo. E aqui então os desejos estão submissos. Mas o que acontece quando o desejo se torna desgovernado? Dá uma olhadinha lá naquele E. Ele começa a subir a escada. Em busca do quê? De assumir o controle. De sentar no trono. E de dizer, agora a partir daí, as coisas vão ser do jeito que eu quero que seja. Porque eu desejo isso. Perceba, o desejo justo saiu do lugar justo e subiu. Está em busca de destronar o que Cristo fez. O que é, senão, quando você está aconselhando alguém com a Bíblia, a pessoa tem plena consciência o que o Senhor da vida dela quer que ela faça, mas ela quer fazer, ela vai e faz diferente. O desejo está escalonando para se tornar o Senhor da vida dela. Frase mais comum: eu vou me separar porque eu não sou feliz. Eu quero ser feliz. Ser feliz é um desejo legítimo? Sim ou não? Sim. Agora, o desejo de ser feliz pode tirar as ordens de Cristo sobre um casamento, sobre... Não. Perceba o que aconteceu com o desejo? Escalonou e tira Cristo e se torna o Senhor da história. Então, pare e avalie se os nossos conflitos não é isso. É isso aqui, irmão. Se não fosse isso, se os nossos desejos estivessem aqui embaixo, a gente não teria conflitos. Mas os nossos conflitos vão subindo. Essa é a guerra. Tiago diz, vocês entram em guerra por causa dos prazeres que militam na vossa carne. Na vossa carne. Aí eu volto naquele gráfico. Agora que você entendeu como é que o desejo sobe, então eu desejo, eu exijo, eu julgo e eu puno. Eu puno. Não falo mais com você, não faço mais isso. E se você conversar, o desejo dela era legítimo. Mas ele subiu a escada daquilo que deveria acontecer. Por isso que muitas vezes as pessoas não entendem isso. Quando elas estão lidando com conflito e procuram alguém mais experiente, e ele começa a apontar os erros seus. Ele diz, tá, mas você faz assim, age assim. Aí a pessoa diz, não, você tem que brigar com ele, não é comigo. Por quê? Porque ele está pensando nos desejos dele. Você está vendo o desejo dele subindo, e você só quer trazer o desejo para o lugar justo. Por isso que aquele livro, Santos, Sofredores e Pecadores, que eu apresentei no início, te ajuda a olhar alguém. Alguém está sofrendo, o desejo dela, desejo justo, não foi realizado. Alguém está até errando contra ela. Então ela é um sofredor, mas ela é também um pecador. Ela é especialista em pegar aquele desejo e deixá-lo subir para se tornar o Senhor da história, e peca contra Deus, né? Essa que é a gravidade. Como que a gente lida com esses desejos? A primeira delas é reconhecer quando esses desejos estão subindo, estão escalonando. O autor diz para nós algumas perguntas. Ele consome seus pensamentos? Você pensa nele o tempo todo? Nesse desejo que você tem? Pensar é normal. Mas o tempo todo é isso que você só pensa? Esse desejo está ocupando o centro, ele está se tornando o ídolo. Você está pensando o tempo todo sobre ele. Você peca para obtê-lo? Então tem o desejo e você está disposto para atingir ele, eu até peco, se necessário for. Existe a ordem de Deus sobre aquilo, e eu quebro a ordem de Deus, sei da ordem, porque eu quero ter isso. Esse é um sinal de que esse desejo escalonando, então identifique ele. Você peca quando não obtém? Você não teve o que você desejava, mas você não peca por causa disso. Ah não, eu peco, eu deixo de ir à igreja, eu fico falando mal, e não sei mais o que, eu vivo murmurando. Desejo desgovernado. Então perceba, essas 3 perguntas ajudam você a entender. Se o que você deseja não consome o seu pensamento o tempo todo, você está disposto a obedecer a Deus e não peca por obtê-lo, você diz, eu não vou pecar não, se eu não consigo, ok, mas eu não vou pecar para ter. Se você não peca por você não ter, ok, não está nada de errado com o seu desejo. Você deve desejar.
E muitas vezes injustiças estão acontecendo sobre você. E você está sendo submisso a Deus. Porque importa agradar a Deus. Entende? Até mais do que o meu desejo. Então, volta a dinâmica da esposa. Poxa, que marido relapso. Se esse marido for um cristão, ele deve ser exortado, uma série de coisas. Mas ela não precisa pecar contra Deus. Porque ela vive para agradar a Deus. Isso, eu usei a esposa por causa da introdução, né, que eu fiz. Isso vale para qualquer um. Arrepender-se de deixar o desejo governar. Então a gente precisa se arrepender disso. Terceiro, reforçar em Deus as suas promessas. Volte-se para Deus e lembre-se de textos como Pedro, que diz: seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida de piedade. Talvez você, mas o que eu preciso, né? A palavra de Deus te dá o que você precisa. Ao Salmo 73 diz assim: que tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de ti somente. Paulo vai dizer: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo não tem desejo de ter uma vida melhor? Tem. Mas o que ele fez? Aprendeu a viver contente onde ele está. Quando Deus o colocar, joia. Mas enquanto não tem, ele tem contentamento. Ele não vai viver em guerra. Substituir respostas pecaminosas por graças cristãs. Então você deve praticar o autocontrole, a fala piedosa, o fruto do Espírito. Todas essas coisas, é isso que vai fazer com que o desejo não suba. Se você pega as obras da carne e o fruto do Espírito, é exatamente você dar vazão a desejos que se tornam pecaminosos por causa da sua intensidade. O fruto do Espírito consiste em domínio próprio. Então, nós precisamos lidar, né? Olha Mateus capítulo 7. Mateus 7, verso 3. Então, arrependimento, arrependa-se dos desejos desgovernados que nós temos. Mas nós precisamos nos arrepender de pecados de comportamentos também. Não só de pecados de desejos, mas de pecados de comportamentos. Mateus 7. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Então está lá o conflito, e você quer tirar o argueiro do olho do irmão lá. É o cisco, né? É algo pequeno. E você tem uma trave, algo grandão no seu olho. E você quer... No conflito, normalmente duas pessoas estão erradas. E você está sempre vendo o defeito do outro. Jesus está mandando a gente virar o nosso propósito de análise. Olhe para você, para depois você ajudar o outro que está diante de você. Então agora a gente lida com pecados de comportamentos. O que é uma trave, né? São os pecados aqui comportamentais. Palavras, ações, que são observados pelos outros. Perceba que ele está lidando com coisas que pode ser visto. O cisco, menor que seja, mas poderia ser visto. O argueiro. A trave grande pode ser vista. Então ele não está falando de coisas só do coração. Ele está falando de coisas que acontecem externamente a nós. Sai de nós. E outras pessoas veem. O princípio de Jesus é: comece com você. Essa é a ideia dele. Olhe primeiro para a trave e depois você vai olhar para o cisco que está no outro. Então dê mais peso aos seus pecados. Lembra que Jesus não falou isso com um indivíduo sozinho, dizendo: filho, é assim. Pare de olhar para a trave para o cisco dele, olhe para a sua trava. Ele falou para o coletivo. O que ele está fazendo? Se ele está falando para o coletivo, ele está mostrando uma forma de enxergar o pecado. Porque existem pecados maiores e menores? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim. E, às vezes, o que o outro está fazendo com você é maior do que o que você fez com ele. Só como que Jesus quer que nós que estamos envolvidos vejamos o nosso sempre maior? Porque ele está falando para um grupo. Ele está dizendo: vocês devem fazer isso.
olha para a trave que está no seu, e depois você olha para o cisco do teu irmão. Ele falou isso para duas pessoas que estavam juntas. Esse daqui vai dizer, então o que eu tenho é uma trave, o dele é o cisco. O que está aqui do lado vai dizer, o que eu tenho é uma trave, o que ele tem é um cisco. Então Jesus não está mensurando o valor do pecado, do ato em si. Jesus está mensurando como nós devemos enxergar as coisas no conflito, entende? A gente sempre deve olhar primeiro para nós e botar mais peso nas nossas atitudes do que na atitude do outro. É isso que Jesus quer ensinar para nós. E aí então você tem uma ferramenta, para você fazer isso. Existem os pecados de comissão, aquilo que eu fiz, e os pecados de omissão, aquilo que eu não fiz. Eu deveria ter feito, às vezes a gente esquece, mas é pecado, é um erro. Você deveria ter falado determinadas coisas para sua esposa e você não faz. Isso é um pecado, é um erro, você está errando contra ela e você está omitindo o que deveria ser feito. Amar, você deveria amar e você não está amando, Comissão, quando você fala uma palavra que agride, você faz alguma coisa. Ações, quando você chega a fazer determinados aspectos e tudo mais. Então tenta pensar isso quando você estiver num conflito, faça um quadradinho e coloca lá, meus pecados de comissão e meus pecados de omissão, palavras e ações. E aí você pode preencher e ver o quanto que nós erramos. E saiba que a primeira coisa que você deve sempre lembrar, e no seu processo de arrependimento, você peca primeiro contra quem? Contra Deus. Você fez contra o outro, mas a primeira pessoa que ficou ofendida foi Deus. Já viu crianças brigarem, fazer alguma coisa? Criança vai lá, brincou, empurrou, derrubou o coleguinho. O que normalmente a gente faz com a criança? Menino, vai lá e pede perdão para ele. Está certo fazer isso? Está. Mas a gente falta uma outra parte. Dificilmente a gente diz, pede perdão para Deus. Porque a gente só está pensando que quem foi ofendido foi o coleguinha. E eu estou dizendo que tem que pedir perdão ao coleguinha, tá? Mas ele também tem que entender que Deus foi ofendido. Isso vale em tudo. Então, quer se arrepender verdadeiramente? Comece a pedir perdão a Deus pelo pecado que você fez contra fulano, contra fulana, ação, omissão. Davi cometeu um pecado terrível. Ele adulterou com Betseba, matou Urias. E ele disse, Senhor, eu pequei contra ti somente. Não, como assim? Ele pecou contra Urias, ele matou o cara. Ele pecou contra Betseba, era mulher de outro homem. Pecou contra a nação de Israel, ele era o rei, esperava que ele tivesse um comportamento X. Mas ele diz, o mais ofendido não é a nação, o mais ofendido não foi Betseba, nem foi Urias. O mais ofendido foi Deus. E isso mostra o quanto que Deus sonda tudo o que nós fazemos. Determinadas pessoas talvez nunca perdoaria você se soubesse o que você pensa ou fala ou pensa sobre ela. Mas Deus está vendo, e Deus está vendo que isso é pecado. E você precisa confessar esse pecado a Deus. Se está só no seu pensamento, é só a Deus. Então identifique, quais são as suas ofensas diante de Deus. Confesse a Deus nesse processo. E aí então você deve fazer o pedido de desculpa para com o outro. Você já viu a trave no seu, e aí então agora você quer tirar o cisco do olho do teu irmão. Aborde todos os envolvidos. Você pecou contra ele, mas tem mais pessoas envolvidas. Isso foi público ou foi particular? Tinha mais gente quando você ofendeu aquela pessoa? Então você pediu perdão para ela. E as outras pessoas que você falou mal dela? É bom você chegar para as outras pessoas e dizer, fulano, aquilo que eu falei de Beltrano não está correto. Eu até pedi perdão para ele. Desconsidere, não pensa isso do fulano, não. Percebe? Mais pessoas estão envolvidas. E a gente esquece isso. A gente às vezes até quer resolver aqui. E os demais? A gente nunca deve estender esse círculo além daqueles que foram ofendidos. Porque o pecado deve ser tratado de forma encoberta com aqueles que cometeram. Mas só com aqueles. Então, você não precisa falar para os outros. Você precisa tratar com ele e com as pessoas que tiverem implicações disso. Naturalmente que às vezes se torna impossível, isso se tornou tão grande. Mas no que for possível, você vai fazer isso. Você vai buscar resolver, abordando a pessoa e todos os envolvidos nessa história.
Abstenha-se de si, mas e talvez. Se eu fiz alguma coisa contra você, se você ficou ofendido, me perdoe. Você identificou alguma coisa errada? Identificou em você? Se você fez esse pedido? Não. Se eu fiz alguma coisa errada, você não sabe se você fez. Entendeu? Pode ter pecados assim. Há momentos da conversa que pode ser essa. Você não está convicto que você fez nada de errado. Então você vai chegar, fulano, você está diferente comigo. Se eu fiz alguma coisa de errado, é Davi dizendo, Senhor, absolve-me das faltas que me são ocultas. Então as que são ocultas sua. Mas se você quer pedir perdão, você está convencido do seu erro, não tem o se. Mas, talvez eu tenha feito alguma coisa. Uai, você acabou de ver a trave, né? Chega lá e fala dizendo, eu fiz isso contra você, me perdoe. E às vezes até a reação muda. Quando você chega dizendo, fulano, eu fiz isso, mas é porque você fez isso, mas porque eu estava num dia assim, mas, entende? Você está justificando. Está diminuindo o peso. Às vezes a gente faz uma frase muito bonita, mas o mas está contrastando e tirando a força daquela de lá. Então, cuidado com isso, né? Cuidado com isso. Admita especificamente o que você fez. Admita, eu fiz isso aqui com você. Dá nomes, né? Aceite a dor causada. E isso gerou isso em você. Porque eu usei tal palavra, você ficou desse jeito, triste, abatida. Eu não deveria ter usado tal palavra, me perdoe. Então você está reconhecendo para aquela pessoa que o seu ato gera coisas. Assuma as consequências. Tem coisas que você faz, tem consequências. Assuma elas. Se você não está assumindo consequências, você está fugindo de consequências, você não está arrependido. Altere o seu comportamento. Então eu vou mudar o que eu fiz, não vou mais fazer desse jeito. E anseie por perdão e dê tempo. Não dá tempo da gente desenvolver tudo isso aqui. Às vezes a pessoa vai dizer, eu estou muito machucada. Ela está errando, ela deveria perdoar logo. Mas não desista, você fala, ok, foi grave o que eu fiz. Eu estou arrependido, estou pedindo perdão a você, e no tempo que você julgar oportuno, me chame de novo, eu estou pronto para a gente conversar de novo. Entenda que o outro, às vezes, está ferido e precisa de um tempo. Embora esse tempo, a gente está lidando com o nosso ato. Eu não estou lidando com quais são os erros que ele está cometendo aqui. Eu estou dizendo o que eu preciso fazer. Às vezes ele precisa de um tempo. Eu não estou dizendo que o tempo está certo ou errado. Isso depois a gente vai ver na próxima aula. Mas eu preciso então dizer, ok, tá bom, vou esperar. Eu estou arrependido, você tem ciência disso. E eu sei que o que eu fiz foi grave, você está machucado, tudo mais. Esse é o sentimento. Você não pode sair dizendo, eu fiquei mais, ele não quer mudança e tal. Não, aí. O que cabia a você foi feito. E dá o exemplo, né, do abstenha-se. Desculpa se eu te magoei. Implica que a dor é incerta ou que a outra pessoa é hipersensível. Quer dizer, se eu te magoei, é porque você às vezes tem uma sensibilidade muito forte, muito baixa, né? Qualquer coisinha te magoa. É isso que você está dizendo, se eu te magoei, né? Você diz, não, eu fiz isso e você te magoei, né? Sinto muito por ter gritado, mas você me provocou. Você está jogando a culpa no outro. Olha lá o exemplo do aceite a sua dor. Lauren, me desculpa pelo que eu disse. Eu estava errado, você me perdoa. Bom, mas olha o melhor. Lauren, me desculpa pelo que eu disse. Eu estava errado. Eu sei que te magoei, te envergonhei na frente dos nossos amigos. O exemplo aqui era de uma fala dura que ele tinha feito diante dos outros. Você me perdoa? Percebe? Está mostrando aonde está o erro, né? E assuma as consequências. O verdadeiro objetivo da confissão é isso aqui, ó. A confissão não é apenas para limpar a nossa consciência, mas para que a gente saia se sentindo melhor. É para restaurar a nossa visão. Ele diz, depois que você olhou para você, viu a trave, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do teu o quê? Irmão. Você tirou a trave. Quando está com a trave, você não vê que é muito irmão, não. Ele é o seu adversário. Mas você tirou a trave, olhou para os seus pecados, se arrependeu, fez esse processo que eu falei. Agora você está pronto para tratar ele como irmão e ajudá-lo a tirar o cisco dele.
Deixamos de ver o outro como um adversário e passamos a vê-lo como um irmão. O objetivo final de possuir nosso pecado não é apenas ser perdoado, é nos posicionar para nos tornarmos um instrumento de cura e reconciliação na vida de outras pessoas. Irmãos, obrigado pela sua atenção. Domingo que vem a gente tem a terceira e última aula, que o foco vai ser desse lado aqui. Agora eu estou recebendo as coisas que aconteceram, o pedido de perdão, esse monte de coisas. E quando a paz não é possível, né? Aí a gente vai lidar com isso. Vamos orar? Deus, obrigado porque o Senhor é o Deus da paz, que fez paz conosco. Nós estamos em paz através do Teu Filho, que é Cristo Jesus. Nos ensina, ó Deus, a sermos filhos da paz, a ministrarmos paz uns aos outros. Por isso nos dê a sabedoria de lidarmos com a trave que cada um de nós temos nos nossos olhos. Que nós possamos nos arrepender verdadeiramente deles. Nos faça ler os nossos comportamentos, as nossas motivações, pela ótica da Tua palavra, e não simplesmente pelaquilo que o mundo diz ser o correto. Abençoe, ó Deus, que o Senhor seja glorificado nos nossos atos. Oramos em nome de Jesus. Amém.